noite. Estamos aqui com o nosso irmão Eliel Costa, que tem 45 anos, trabalha no ramo da eletrônica, casado com a Franciane, pai de 2 filhos maravilhosos, diácono e líder do Ministério de Casais aqui da igreja. Oi, tio. Paz, tudo bem? Paz, tudo bem, tudo em ordem. É um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação, uma honra. Obrigada. Honra é nossa. Conte pra nós como começou a sua história. A minha história, eu sou o 7º filho de 13, né? Filhos que meus pais tiveram, irmão Francisco da Costa, irmã Ruth Lourenço. E eu fui um filho que nasci em meio dentro dos irmãos mais velhos, né? Dando trabalho, né? Como toda criança dá trabalho, entendeu? Mas graças a Deus fui bem cuidado por eles, bem assistido, orientado, e hoje estou aqui. Amém, que bênção. E como foi sua conversão? Minha conversão, eu sou nascido no berço evangélico, né? E no decorrer da minha vida, da adolescência, como todo adolescente, a gente experimenta N coisas que o mundo oferece. Por volta dos meus, desde pequeno até os 12 anos de idade, meus pais me levavam, tanto chuva, tanto sol. Os mais antigos podem ver aqui na antiga rua Silvio Fernandes Lopes, ali quando chovia virava aquela lama. Isso lá por volta de 1977, e eles levavam a gente no colo, mesmo chovendo, para a igreja. A gente dormia, ficava embaixo do banco, mas nunca deixaram de estar levando. Aqueles bem tradicionais, né? Isso. E no decorrer da minha vida, né, eu acabei experimentando algo fora que me atraiu. Então, quando eu ia para a igreja, ia só mais quando era festividade, Natal, que faziam aquelas peças, festa de fim de ano, aí eu estava comparecendo. Mas depois a gente foi sendo atraído pelo mundo, atraído. Aí só depois, com 18 anos de idade, que eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. Uma coisa certa, Davi, filho de crente não é crente. É preciso se tomar uma decisão. E quando eu completei 18 anos, eu tomei essa decisão. Eu escolhi viver para Cristo. Amém. E você ficou no ministério, já veio para o Ministério Peniel ou veio de outro ministério? Isso, eu vim de outro ministério, onde passei um período lá, onde deixei muitos amigos, muitos irmãos realmente, né, que até hoje temos amizade, mantemos contato. Essa semana mesmo eu tive contato com um que me lembrou de outro, e a gente trocou telefones e tal, para a gente estar sempre, né, se comunicando, né? Então, graças a Deus, e vim para cá no ano de 2001, né? Através de um acontecimento que teve na família. A gente acompanhou uma das irmãs da minha esposa e a gente gostou daqui, principalmente eles gostaram daqui. Então eu fiquei um momento de desafio para a minha vida, ou acompanhava o meu filho, né, que era o Vinícius na época, e a Franciane, ou ficava lá onde eu estava. Mas aí eu tomei a decisão de acompanhar a minha família e valeu a pena. Amém. E como foi para o senhor se adaptar aqui no Ministério Peniel? Então, eu exerci um trabalho no secretariado lá na igreja onde eu estava, né? Então, uma das coisas que eu coloquei para o pastor Nisuzi na ocasião, quando eu vim para cá, é que não permanecesse somente numa função, num trabalho, né? Para ter liberdade. Então, foi uma das coisas que quando ele me falou, né, isso, não, você tem liberdade de trabalhar onde você produzir. Eu falei, amém, pastor. Então a gente foi conhecendo os irmãos, sabe, e aqui é difícil chegar aqui e não, sabe, se adaptar. Só quem não quer mesmo, sabe. Então os irmãos têm uma paciência conosco, tiveram uma paciência com a gente, nos acompanhar, entendeu, nos ajudar, nos orientar. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar como atalaia na época, né? Tive um irmão que, orientou a gente assim no trabalho. Foi uma benção, foi muito bom ter ele como líder na época. E agora o senhor é líder do Ministério de Casais, né? Outro desafio que Deus tem colocado aí em minhas mãos, antes de chegar, né, no Ministério de Casais, que as pessoas veem a gente hoje nessa posição, né, de estar liderando os casais, mas isso tudo começou lá atrás, trabalhando como atalaia, sendo líder de jovens, participando dos ministérios aqui envolvidos na igreja, até chegar, né, na direção desse trabalho de
de casais, já tem desde 2005 que a gente tem tido essa responsabilidade. Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado, Deus tem proporcionado momentos assim que tem nos animado a prosseguir, porque verdadeiramente, como o nosso pastor Jesus fala, nós somos líderes para descascar abacaxi, e a cada abacaxi, Gabi, cada situação difícil, mas vale a pena, porque a gente depois vê os irmãos aqui firme aí, sabe, buscando a Deus e a sua família sendo abençoada, e valeu a pena. Como é que é ser líder assim de um ministério, desse ministério de casais que é tão complicado? Olha, envolve família, né? E família, você, para se aproximar, para adentrar, tem que ter um certo cuidado, tem que conquistar a confiança, né? Em certa ocasião eu tive que ir numa casa de um irmão, né, que realmente estava em situação muito difícil. Eu saí do meu trabalho, larguei o meu trabalho para ir até lá, para poder estar suprindo, né, aquele momento difícil que eles estavam vivendo. E graças a Deus, Deus deu graça, Deus deu direção, e hoje eles estão aí, fazendo a obra do Senhor com uma alegria. Quando eu vejo que volta aquele filme na minha cabeça, volta lá atrás, né? Se eu dissesse não, como é que ia ser? Mas graças a Deus, Deus nos deu graça para nós estarmos no lugar certo, no momento certo, e usar a palavra dele para ministrar na vida deles. Hoje estamos aí firmes aí, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. E como foi que você conheceu a Franciane? Então, a história com a minha esposa, ela nasceu, a minha esposa ela é filha de um casal abençoado que conhecia já os meus pais, já dessa igreja que a gente veio. Então a gente, desde pequeno, nos conhecemos, só que depois da adolescência, né, é aquilo, né, aí cada um vai para um lado e tal. Quando, de jovens, que eu voltei para a igreja, ela inclusive, amor, não posso falar para ela? Pode. Amor, é só para ela que eu vou contar, hein? Mais ninguém. Ela ficava marcando quando eu descia do ônibus para poder se encontrar comigo. Aí isso foi indo, e toda vez que eu passava na rua de casa para poder estar, né, indo para casa, me encontrava com ela. Oi, irmã, tá aqui, tudo bem? Pai do Senhor, tal. Aí ia embora. Isso foi indo, isso foi levando a igreja. E quando aconteceu o momento ali, Gabi, foi interessante, porque eu sempre estava levando ela em casa, né? Procurava sempre ser cordial com as meninas da igreja, então levava em casa, ia buscar, levava na igreja. E um belo dia estava indo eu, mais um irmão da igreja, jovem também, e ela e mais uma jovem. Aí eles ficaram pelo caminho e eu levei ela até em casa. Chegando lá, na porta do portão dela, a gente conversando e tal, eu tinha um chaveiro bonito que eu tinha ganhado, né? De caminhão, tal, aquilo bacana, e ela pegou aquilo na mão. E no que ela pegou na mão, então eu fui tentar pegar, quando fui pegar, aconteceu o beijo. Só que aí quando aconteceu o beijo, Gabi, quem é que estava no portão? O pai dela. O pai Meu dela. Deus. Aí eu, né, naquele momento ali, deu aquela, né, aquele nervoso e tal, falei, não. Peguei, conversei com o pai, assumi aquela situação ali, falei, não, eu quero namorar com a sua filha, assim, não era para acontecer agora, mas amém, aconteceu, vamos em frente. Ai, meu Deus. E na questão de ser pai? Olha, Gabi, para ser pai, é preciso realmente ter a graça do Senhor, porque você lidar com as necessidades dos filhos, os momentos que às vezes choram demais ou brincam demais, e isso aí você precisa ser realmente centrado, ter Deus no coração para poder estar, sabe, focado em estar cuidando deles. Eles vieram ao mundo para nós estarmos cuidando deles para Deus. Então eu tenho assim, aprendi muito com o Vinícius, o cuidado com ele, até algumas coisas que a gente fazia juntos. A gente ia no mercado e comprava as coisas, aí ele sempre lembrava de comprar um vaso de flor para a mãe, a gente ia lá e entregava para a mamãe. O Vitor também, entendeu? Pegou isso aí também dele, então foi interessante. Poxa, depois de tanto tempo do nascimento do Vinícius para o Vitor, são 12 anos, e Deus tem proporcionado um momento assim para mim grandioso com eles. Então os dois me ensinam a buscar ainda mais a Deus, para poder cuidar deles, para mostrar através da minha vida que vale a pena servir a Deus. E a vida de casado? O que você faz assim para agradar a Fran?
Olha, não é nada fácil. A minha esposa, ela é exigente. As coisas lá que eu tenho feito, eu procuro sempre estar realmente agradando ela. Nem sempre consigo, mas quando consigo, vale a pena. A gente faz surpresas assim para ela, ou leva uma caixa de bombom, então prepara um jantar, um almoço, um café da manhã. Teve uma ocasião que eu encomendei um café da manhã para ela, e que nesse café da manhã tomou café ela, os pais, as irmãs. Foi uma cesta, eu tenho uma foto até hoje dela, dessa cesta enorme, até o Vinícius tomou nesse dia. Eu peguei, encomendei, fui trabalhar, só vi a surpresa quando cheguei à noite lá, aquela alegria lá, falei, amém, valeu a pena. Então a gente tem procurado, né, assim, proporcionar esses momentos felizes, porque eu falo para os casais, né, que você tem que ser um promovedor de alegria, de paz dentro da tua casa. Se não funcionar assim, não vale a pena estar casado, se não for assim. Então é muito bom. Eu tenho procurado fazer o melhor. Tem as minhas falhas, né? Às vezes ela veste aquela roupa bonitona e eu vejo e não falo, isso aí, depois os filhos vão elogiar. Ela fala, ainda bem que eu tenho meus filhos, senão... Na questão assim de família, como você faz para criar um clima legal na sua casa? Então, eu procuro proporcionar para eles, né, momentos de alegria, né, na compreensão, na atenção a eles. Até às vezes a Fran até me cobra da atenção que eu tenho que dar para o Vinícius, que às vezes dou muito para o Vitor e não dou para o Vinícius. Mas eu creio que a fase do Vinícius passou de pequeno, de estar cuidando, de estar acompanhando, porque agora são direções que são dadas e ele sabe para onde prosseguir. O pequeno eu tenho que ainda estar direcionando, estar mostrando o que é errado, o que é certo. E esse cuidado aí eu tenho procurado ter para não feri-los, para não estar afastando eles de mim. Então hoje eu tenho tomado posição assim de dar preferência mais a dar atenção a eles do que a mim mesmo. Eu às vezes ficava de frente à televisão e às vezes um deles chamava ou precisava de algo e eu dava prioridade em ficar ali assistindo aquilo que eu estava assistindo e não dava atenção, né? Isso mudou. Eles me levaram realmente a eu ter esse cuidado para com eles, porque se hoje eu não der atenção a eles, amanhã outra pessoa vai dar atenção e pode ser eles levados a um outro tipo de vida. E eu não quero isso. Eu quero que os meus filhos vejam em mim um pai que eles possam contar na hora que estiverem com problemas, com dificuldades, momentos de brincar, de alegria. Eu tenho que estar presente. Amém. E diante de tudo isso que o senhor passou até chegar aqui, que conselhos você tem assim para dar para outras pessoas? Olha, para chegar aqui no Ministério Peniel, uma das coisas que a gente aprendeu desde o princípio é que o nosso pastor não gosta de ter membro sentado no banco. Ele quer pessoas que trabalhem, que sejam ativas. Eu não digo você ser ativo a ponto de querer fazer tudo, não. É a ponto de você estar pronto a estar servindo, porque vir para cá é estar realmente trabalhando. O ministério tem essa visão de ninguém ficar parado, de todos nós estarmos trabalhando. Então, para quem chega hoje aqui, é preciso entender que aqui funciona dessa forma. Você chega aqui, você fica um período de adaptação. Passando esse período de adaptação, você tem que se engajar em algum ministério. Algo você serve em fazer aqui, que seja arrumar cadeira, que seja arrumar copo, que seja limpar o chão, que seja limpar o banheiro, que seja recepcionar as pessoas, que seja cuidar dos carros que ficam lá fora. Tudo isso a gente já passou quando estivemos aqui, quando chegamos aqui. Então, não é coisa maçante ou sacrificante, não. É algo que quando você é atraído a estar aqui, né, nessa igreja em que o Senhor é presente, que a palavra de Deus é ministrada, que o ensinamento é ministrado. Eu até tenho, desde que eu cheguei aqui, pregações do pastor Jesus, anotações que eu tenho desde de 2001, de pregações que até hoje eu, quando relembro, lembro da ocasião que estava passando, por qualquer dificuldade que passava, via aquela ministração, aquilo ajudava a prosseguir em fazer a obra do Senhor. Nada é fácil, mas é preciso você realmente aqui fazer amizades,
Aqui é um lugar que, se você não fizer amizade, não sei em que outro lugar você pode. Nós temos aqui crianças atraentes que brincam, que louvam a Deus, adolescentes abençoados, jovens abençoados, em que eu já tive a oportunidade de estar, né, na direção, momentos maravilhosos passei aqui, né, coisas que a gente levou adolescentes no recanto e tanta coisa que já passamos aqui. Então vale a pena estar nesse ministério. E você que quer chegar aqui, venha e saiba que aqui você vai encontrar pessoas que realmente amam e se dedicam em buscar a Deus. E vida de casado? Olha, vida de casado. Se você hoje, Gabi, for namorar, até a escolha do namorado tem que realmente seguir a direção do Senhor. Eu, para poder estar namorando com a minha esposa, não foi só esse que eu te falei. A gente passou um período realmente de oração. A gente ia participar de vigílias e buscando a direção de Deus para saber se realmente era aquilo. E Deus confirmou e até hoje estamos juntos. Então, para poder chegar ao casamento, é preciso realmente você ter uma estrutura, sabe, em relação à família. A família, sabe, a tua família tem que realmente abraçar aquela pessoa que vai tentar adentrar na tua casa. Você tem que realmente chegar, e eu vejo que quando eu cheguei na família da minha esposa, em que eram apenas 5 pessoas, 5 filhos, né? Eram 7, hoje estão na faixa de 26. Houve um crescimento, mas tudo isso ocorreu, sabe, naquilo, ó, e a gente está ali, ó, auxiliando aqui, auxiliando ali. Então valeu a pena conhecer a minha esposa, valeu a pena casar com ela. Vivi experiências tremendas e até hoje Deus tem nos abençoado. E ser pai? Ser pai. Ser pai do Vitor e do Vinícius requer assim um certo equilíbrio, porque às vezes eu tenho que ser bombeiro para apagar um incêndio, tenho que ser, né, o juiz para poder dizer quem está errado e quem está certo, e ser o pai para poder pegar e abraçar os dois e passar a mão na cabeça e dizer: eu estou aqui, estou cuidando de vocês. Então, às vezes você se depara com situações lá que um provoca o outro e daqui a pouco chega na porta de casa, o outro vem: ó, fulano fez isso para você. Aí você tem que conhecer os dois, saber, né, até o limite que está indo aí, né, o que está exagerado ou o que é. Então a gente tem procurado estar administrando isso aí. O Vinícius, eu tenho que ser duro com ele, né? Tem que pegar e chamar atenção para ele e determinadas coisas, dizer: ó, é isso. E só falo o A e o B, ele já sabe o que é. Né? Com o Vitor eu tenho que pegar e falar: Vitor, é o A, é o B, é o C, e tá levando pela mão. Mas vale a pena, é algo que realmente esse esforço vale a pena. Porque você vê o Vinícius hoje aí trabalhando na obra aí, fazendo o que está fazendo, mas lá atrás deu uma certa preocupação para a gente, porque a gente não via nele uma decisão com respeito à vida cristã. E aí a gente foi devagarzinho orientando, aí minha esposa ficava aflita com aquilo. E aí, irmão, poxa, as pessoas, os irmãozinhos lá batizando ele, nada. Eu falei: calma, a hora dele vai chegar, vamos com paciência, vamos estar cuidando. Graças a Deus, valeu a pena. Hoje ele está aí, né, um líder de célula, né, uma liderança aí na igreja, e Deus tem abençoado. Valeu a pena. E ser líder? Ser líder é fazer discípulos. Ser líder é você passar não somente os ensinamentos, mas a tua vida, né, como cabeça, né, de pessoas, passar a confiança, passar que você não é somente aquele que dá ordem, mas aquele que está junto, aquele que está trabalhando junto. A gente tem exemplo do nosso pastor, que ele, quando está aqui liderando o trabalho, ele delega para a gente algumas funções e ele está sempre próximo. Ele não lidera a ponto de: ó, faz isso e depois se esconde.
Não, ele dá as diretrizes, dá a direção que o que tem que ser feito e acompanha, dá o respaldo. Então, ser líder é você estar buscando a Deus o tempo todo, estar lendo a Bíblia e estar sendo aquele canal, aquela ponte em que você pode estar sendo um conciliador, sendo um pacificador, porque foi para isso que nós somos chamados. O líder é somente aquele que ele está naquele momento, naquela posição, como cabeça, tá, que responde diretamente para alguém superior a ele, mas ele, em tudo, ele é um pacificador. Ele acaba sendo o gerenciador de uma liderança que acompanha, cuida, alimenta, e assim Jesus vai dar o crescimento, mas ele tem esse papel. Então, ser líder é ser um discipulador. Amém. Vamos pro bate-bola? Vamos? Igreja. Olha, a igreja tem me proporcionado momentos assim muito felizes. Até então, bênçãos que outro dia encontrei um irmão no retiro de família esse ano. Ele me falou: irmão, eu lembro daquele dia, eu estava lá quando você foi ministrado e Deus falou que você ia ter um carro, e o carro está aí, ó, 4 portas. Foi essa palavra que ele guardou e isso já faz 7 anos. Essa promessa se cumpriu. Ministério. Então, falando especificamente do Ministério de Casais, em que eu exerço já tem mais ou menos 18 anos, que não faço nada sozinho, eu faço eu e minha esposa, mas a gente tem uma equipe que conosco faz a coisa acontecer. Então, tudo que você vê aqui acontecendo dos casais, as fotos, os vídeos e tal, é tudo colaboração, né, de pessoas, é tudo um grupo que é feito. Eu apenas encabeço, né, mas Deus tem nos abençoado. Amigos. Aqui eu tenho feito muitos amigos da igreja, aqui eu tenho aqueles que chegam, aqueles que estão há mais tempo, eu tenho procurado realmente fazer sempre essa ponte, sempre ter ponte, né? Porque você aqui na igreja você não pode fazer inimigos, você tem que realmente ter esses amigos, porque no dia de amanhã você vai precisar dele. Vida profissional. Na vida profissional, eu tenho, na minha vida profissional, tenho tido êxitos e tenho também tido dos meus fracassos, mas Deus tem me dado graça, tem me dado direção, tem me abençoado a cada dia. Às vezes eu vejo assim, às vezes meu filho chega lá para mim: pai, eu quero tal coisa, e eu não tenho aquele dia dinheiro. Aí eu falo: aguarda aí que Deus vai estar provendo. Até mesmo o Vinícius: pô, pai, eu preciso viajar, é permitido dos adolescentes, não tem. Vai orando aí que Deus vai prover. E Deus pega, abençoa, provê, e Deus tem até hoje nos abençoado. Dinheiro. Não é fácil lidar com dinheiro, irmão. O dinheiro realmente nos leva a tomar algumas posições que a gente tem que ter realmente Deus no coração, para nós não sermos a soberba, não nos engolir, não achar que, de acordo com a posição que nós temos, a gente vai ficar pisando em todo mundo, mas tem que saber lidar com isso aí, né? Pedindo a graça de Deus. Um sonho. Um sonho. Assim, eu tenho um sonho de ver essa cidade prostrada diante do Senhor. Antes de vir para cá, eu fiz, juntamente com outros líderes, né, um trabalho na Escola 1º de Maio, com jovens, na Praça 14 Bis, com jovens. É um trabalho que envolveu bastante gente, né? Então isso aí nos levou a estar nos despertando a cada dia, estar buscando a direção de Deus para essas coisas, porque não é fácil, não é fácil. Tem que buscar Deus, a direção de Deus, para poder exercitar e realmente completar essa obra. Meu maior defeito é? Eu acho que às vezes é falar demais. Eu às vezes você vê pelos cantos assim, quietinho, mas eu acho que às vezes é falar demais. Às vezes a minha esposa até fala: poxa, mas você fica falando demais, eu procuro me policiar, Gabi. Né? Eu acho que eu tenho esse defeito, é falar demais. Né? Eu gostaria que até as pessoas pudessem me dizer: você é falho que você não dá bom dia, não dá boa noite. Não, essa parte aí eu realmente não sou falho, não. Eu cumprimento as pessoas, até às vezes esqueço de falar com elas, mas pela frequência que eu fico falando com elas, quando eu esqueço de falar, elas mesmas que falam comigo.
Então eu acho que o defeito realmente é falar demais. Encerramos aqui com o irmão Eliel. Obrigado por estar aqui conversando conosco. E é isso, gente. Até a próxima!